falar sem parar e depois eu não coloco para gravar. Já comecei a gravar aqui. Depois me passa a mensagem, meu amor, quero saber como que você tá? Ah, que bom que você gostou, Fabrini. Foi bem gostoso, uma aula bem top. Vamos ver quantos vão permanecer aqui hoje, hein? Nós começamos com 100 e pouquinho, depois caiu para 100, para 80. Vamos ver hoje, quarta-feira, enquanto estaremos. Hoje é a nossa terceira aula da Maratona RTFlix, aqui pelo Insta. Lembrando que amanhã estaremos somente no Zoom, né? Não teremos aula aqui pelo Insta. Vai ser somente no Zoom, uma sala fechada, uma sala secreta, só para quem está no grupo poder entrar. Elzinha, firme e forte, bora lá para a gente começar a falar sobre detox pós-parto? Quem aqui já passou por período gestacional, pós-parto? Conta para mim, quem aqui já passou por essa fase, né, de gestação, de pós-gestação, ou que ainda está passando, né, por esse processo? Sabe o quanto que é um processo delicado, é um processo difícil? Parece ser simples, mas não é. São muitas mudanças, né? É muito interessante, porque assim, além das mudanças fisiológicas que a gente tem no processo gestacional, há uma cobrança muito grande, e é muito interessante como que a gente passa por vários momentos de cobrança, né? Quando você namora, é quando vocês vão ficar noivos, se ficar noivo é quando vão casar. Casou, mas gente, vocês pisam fora da igreja, já estão perguntando, e aí? Para quando vem o filho? Vocês já querem? Se demorar um pouquinho mais, as perguntas vão ficando mais intensas, né? Vocês não querem? Tem algum problema? Né? Mal nasceu o primeiro, já estão perguntando quando vem o segundo. E é mais ou menos assim que a gente passa por vários processos de pressão muito grande. Mas quando a gente tem o filho, é quando começa os palpites, não é assim? Ah, faz desse jeito, ó, faz desse, faz assim, faz assado. E é um período que a mulher, no pós-parto imediato, é um período de muita delicadeza, porque há uma mudança hormonal muito grande. Então, a gente precisa entender, né, que esse processo vai acontecer. Quem atende o período gestacional é muito interessante, principalmente a mãe de primeira viagem. A mãe de segunda já está acostumada, mas a mãe de primeira viagem é muito interessante ter esse tipo de conversa, porque na depressão hormonal vai vir um choro incontrolável, vai vir uma incerteza muito grande, né? E uma mudança emocional com tudo isso, né? As incertezas, as dúvidas, os medos, e que para algumas pessoas permanecem por um período maior de tempo. Então, quando a gente fala do pós-gestacional, o primeiro processo que a gente trabalha com a paciente é uma questão emocional. Ó, no meu primeiro tive depressão pós-parto, chorava até. Exatamente. É muito interessante que eu lembro da minha primeira menina, eu chorava, que eu falava, eu não entendo porque eu tô chorando. E era um choro incontrolável. E eu falava, não sei por que eu tô chorando. E aí, né, todo mundo preocupado, porque eu tava na minha mãe, será que você não quer ficar aqui? O marido preocupado porque, né? Então, todo esse processo de mudança. No segundo, eu já sabia que isso ia acontecer. Então, eu estava no carro e falei para meu marido, vai vir aquilo. Ele falou, ok. Eu já comecei a chorar. Mas eu chorava e ria, porque eu sabia que era algo natural que estava acontecendo. Mas na primeira vez você assusta. Você fala, nossa, caramba, por que está acontecendo isso comigo? Né? E olha só que interessante, no processo de gestação, há uma mudança comportamental fisiológica no nosso corpo. Então, os hormônios tireoidianos, eles tendem a aumentar no período gestacional. Até porque o T3, ele é um hormônio de transcrição gênica, para se fazer
células antioxidantes, células do nosso corpo. Então, é muito importante esse hormônio no processo gestacional. Então, há um aumento dos hormônios tireoidianos, de T4, de T3, e uma diminuição do TSH, de forma fisiológica, tá? Isso acontece. Há um aumento de fibrinogênio e de dedímero. O fibrinogênio, ele é um marcador inflamatório. O período gestacional, por mais que seja um período natural de se acontecer, é um estresse muito grande no nosso corpo. Então, é como se houvesse um processo inflamatório, tá, no nosso corpo. Há um aumento de alguns marcadores, como o fibrinogênio, que precisa estar aumentado, mas não muito, para não dar risco trombótico. Mas é uma alteração que acontece. Há uma diminuição de ferritina, de B12, de B9. Por quê? Porque agora eu tenho que dividir todas as minhas vitaminas, os meus minerais, com mais um corpo que está em formação. Então, o complexo B sofre muito, B6. Muitas mulheres apresentam muita dor de cabeça, muito enjoo no período gestacional. E o enjoo pode estar relacionado à deficiência de B6. E a dor de cabeça pode estar relacionada à deficiência de B2. Então, como você tem que, né, trabalhar essas vitaminas, esses nutrientes com o bebê que está em formação, se essa mãe é desnutrida, ela não tem nem para ela, muito menos para o bebê. Só que o bebê é prioridade do corpo. Então, ele vai receber muito mais e vai faltar muito para essa mãe. Por isso que há muita mudança de cansaço, de inchaço, de enjoo, de dor de cabeça, né? Algumas mães acabam evoluindo com quadros de resistência insulínica, diabetes, outras com hipertensão, por conta de mudanças mesmo de falta de nutrientes que acabam acontecendo. Fiquei imunizada das doenças autoimunes durante a gravidez. Isso acontece porque há uma mudança de comportamento dos linfócitos. É como se você tivesse uma diminuição na produção dos anticorpos. E aí, para quem tem doença autoimune, isso é positivo, né? Porque você acaba entrando em remissão. É interessante, né? Isso é um processo fisiológico, porque entenda que se a gente tiver uma alta produção de anticorpos no período gestacional, o corpo pode identificar o bebê como um corpo estranho e ele acaba atacando o próprio período, né? Então, o corpo, como um processo de defesa, ele diminui a produção de anticorpos. É lindo, gente. O nosso corpo é lindo. Entender o corpo, como ele funciona nesse processo, é maravilhoso, porque você começa a entender o cursar do que está acontecendo e muitas vezes você consegue se ajudar e ajudar o seu paciente dentro desse processo. E é fundamental o processo de suplementação no período gestacional e no período pós-gestacional de lactação, porque você ainda precisa transferir, quando na lactação, para o seu bebê nutrientes. Então, você suplementando, você consegue manter isso para ele. Uma das coisas é probióticos, que no processo gestacional você trabalha essa microbiota do seu bebê e no processo de lactação ele recebe isso através do leite materno. Então é muito importante que a gente faça a utilização desses nutrientes no período e pós-período gestacional, porque aí você consegue ter um bebê muito mais saudável, mas também ter uma gestação saudável, tá? Amiga, nós estamos precisando marcar uma live, né? Tô com saudade de fazer live com tu. Faz tanto tempo. A gente não tá conseguindo mais nem se falar, né, Cami? Eita, Lelê. Nós precisamos.
Vamos marcar, ver se a gente consegue marcar. Vamos marcar. Vamos. Vamos ver um tema aí para falar. Ontem eu falei de gordura, lembrei tanto de tu. Falei de detox e gordura. Lembrei de você. Outro fato que pode acontecer no período gestacional é o aumento da ceruloplasmina e o aumento do cobre. Então, esse processo pode levar a uma maior inflamação quando alterados outros marcadores juntos. Quem falou aqui? Quero live com a Cami. Ah, Marina, quero live com a Cami. Vamos fazer uma live com a Cami. Faz muito tempo mesmo, nem sei quando foi a última vez que nós fizemos live, amiga, acho que foi ano passado. Tenho 2 filhos há 26 anos atrás e nunca fui suplementada, nunca fui informada sobre suplementar. Sandra, isso é algo que muitos médicos ainda hoje não fazem, tá? Muitos ainda não sabem a importância disso ou desconhece mesmo, sabe? A importância disso e alguns acabam passando esses industrializados que se tem aí no mercado, que acabam sendo muito pobres, né, em biodisponibilidade. Por que esses multivitamínicos que vendem pronto, eles não são tão interessantes? Porque quando você utiliza a quelação dos minerais de forma de ensaios orgânicos e inorgânicos, você depende do seu gastrointestinal para que ele possa ser absorvido. Só que muitos competem entre si ao mesmo sítio de absorção. Quando você traz na forma quelada com aminoácido, você tem uma via de penetração, vamos dizer assim, para dentro do seu corpo, de absorção pela via de aminoácidos. E aí passa todo mundo. Não vai ter competição, sabe? Entre esses nutrientes. E quando você compete, um passa, outro não. E isso faz com que... E outra, eu preciso ter lá o meu estômago com ácido clorídrico bom para, né, ionizar esses minerais para que eles possam ser absorvidos. Então, acaba sendo muito pobre o que nós damos ao paciente, ao nosso corpo. Por isso que você montar de acordo com o que o seu paciente precisa é de extrema importância, porque você vai estar dando para o corpo dele aquilo que é necessário para ele. E hoje a gente já tem muitos estudos falando da importância de um ômega 3 rico em DHA para a saúde do feto, para a formação do sistema nervoso central do bebê, entre outros nutrientes que são tão importantes. Então, esse olhar, né, desde o processo gestacional, ele vai favorecer essa mamãe no processo pós-gestacional, porque ela consegue que o corpo dela se recupere muito mais fácil, muito mais rápido desse trauma todo que foi vivido durante esses 9 meses, mas principalmente no parto, principalmente se for uma cesariana, que é usado anestésico com essa mãe, ou às vezes até mesmo no parto normal, onde usa-se uma quantidade de anestésico, que posterior a isso ele pode trazer sim algumas alterações para a mãe, tá? Então isso é bastante importante. E algumas mães podem desenvolver resistência insulínica no período gestacional, tá? Porque há um aumento fisiológico do cortisol. E quando eu tenho esse aumento do cortisol, eu tenho uma diminuição da sensibilidade insulínica. E se junto a isso tiver uma alimentação inadequada, a tendência dela desenvolver a resistência insulínica é muito maior. Tá? Então, desenvolver essa resistência insulínica no período gestacional vai favorecer o ganho de peso durante o processo gestacional, mas também uma maior dificuldade de perder esse peso pós-gestacional. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente tem uma mudança hormonal muito grande, né? Quando você está gestando, você tem muita progesterona, estradiol, para manter um berço, né,
dentro de você favorável para esse bebê, manter uma circulação placentária, né, ter uma boa acomodação para esse bebê. E pós-gestacional há uma queda rápida e brusca desses hormônios, que levam muitas mulheres a entrar no estado depressivo, a ter uma retenção de líquido gigantesca no pós-parto, né? Então, tem mulheres que ficam com um tornozelo deste tamanho no pós-parto, e isso acontece pela mudança hormonal característica da interrupção bruta da gestação, né? Então, agora você não precisa mais daqueles hormônios, agora entra uma prolactina agindo, né? Uma ocitocina, porque eu preciso agora trabalhar o meu período de amamentação com esse bebê. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu passei aqui. Chegou, Jussi. A maioria passa os de farmácia, exatamente. Mas passa por quê? Porque não tem conhecimento, né, para passar de uma forma personalizada. Gente, hoje, muitos profissionais, eles acabam recebendo a visita daqueles representantes que passam as informações comerciais das medicações. Então, ele acaba, por esse conhecimento de laboratório, entregando o que ele acha melhor para o paciente, tá? Então, poucos estudam a suplementação, estudam a importância dos ativos e quais são os que devem ser utilizados no período, né, que são importantes para o desenvolvimento do bebê, que vai favorecer o desenvolvimento do bebê, alguns alimentos que podem atrapalhar a microbiota desse bebê. E olha só, uma mãe intoxicada, ela pode, né, elevar o risco de desenvolver alérgenos aos bebês. Então, hoje, o que mais a gente vê nos bebês? É alto índice de alérgenos ou de sensibilidades alimentares, de rinites, de sinusites, de urticárias, desenvolvida por uma alteração de microbiota e uma sensibilização pelos intoxicantes e pelo tipo de alimento que essa mãe faz. Porque muitas vezes ela já começa a gestação com uma desbiose muito grande, com altos níveis de alumínio, de metais tóxicos no corpo, de xenoestrógenos, né? Então, olha, a Thaís lembrou, né? O TDAH, esse alto índice de autismo que nós estamos vendo hoje, muito relacionado a quadros alimentares. Lá do período gestacional, das deficiências nutricionais que essas mães apresentam. Eu lembro que quando a Cami foi no Dr. Ítalo, ele entrou com ela com hormônio tireoidiano. E aí eu lembro que ela me contou que ele falou para ela assim: Camila, o seu problema da tireoide vem da sua mãe, que provavelmente tinha uma baixa de hormônio, não repunha e você ficou deficiente, porque o T3 do bebê vem da mãe, o primeiro contato que ele tem. Então, olha que lindo, né? Esse olhar de falar, ó, peraí, o que você está apresentando hoje veio de lá de trás. Então, isso dá para nós cada vez mais a certeza de que nós precisamos olhar desde o período pré-gestacional, né? Para poder construir esse processo. Uma aluna mandando mensagem: paciente TSH 7 ponto não sei quanto. Eu já parei para olhar. Boa noite, Maria. Tudo bem? Deixa eu ver o que a Marina escreveu aqui. Rê, você tem algum artigo sobre rosácea e autoimunidade? Eu li aqueles que você mandou lá no grupo. Cara, me lembra, porque eu fui mandando e eu não vi se eu mandei algum de rosácea. Você está falando que não, me cobra.
Renato, o edema pós-parto é sempre decorrente da queda hormonal, porque algumas mulheres não desenvolvem ou apresentam em menor quantidade. A anestesia influencia sim, tá? O tipo de anestésico utilizado, no período pós-anestesia, algumas mulheres têm uma dificuldade muito grande de voltar o funcionamento da bexiga. Então, há algumas mudanças muito grandes com a relação à anestesia. E a grande quantidade de metais, o próprio estresse provocado pelo processo, né, cirúrgico, de anestesia, isso também pode influenciar com toda certeza. A queda capilar muito grande por conta dessa alteração hormonal, mais o processo de anestesia que é submetido à mãe. Sandra, a formação do bebê é compartilhada ali com a mãe, né? Todo o processo de formação desse feto dependem do que a mãe vai proporcionar para ele, né? Então, todo o tecido embrionário que vai se formando ali também depende de uma boa nutrição da mãe. Me lembra que eu procuro aqui, eu tenho muito artigo, então eu tenho que procurar, tá? Para ver aonde que tá. Então, a importância da gente realizar um processo de detox na mãe antes de gestação, gente, e o que eu tenho de alunas que realizaram detox em pacientes que não conseguiam engravidar e que engravidaram. Eu tenho uma aluna que ela falou que ia colocar o nome da filha dela de detox, porque ela engravidou fazendo detox. Aluna, tá? Do terceiro. Depois de um tempo de coisa, ela falou: vou colocar o nome de detox nesse filho, de Renata, porque eu engravidei destoxificando. Então, o corpo trabalha melhor, né? A Luana, meu parto foi cesárea e a queda de cabelo foi brusca. É muito comum, tá? O que você acha de mães que ficam horas esperando no parto humanizado? Ai, cara, de verdade, eu não sei te dizer o que eu acho, porque eu acho que cada um faz aquilo que acredita. Eu, para mim, sempre foi algo que parto normal era cesárea. Por quê? Porque eu trabalhava com neurologia. Então, a minha primeira especialidade era neurologia, e meu marido trabalhava com aplicada pediatria. Então, todo o nosso campo era voltado para crianças, né, com paralisia cerebral, que muitos vinham de um parto normal. Então, na nossa cabeça não passava a possibilidade de se fazer um parto. E os meus dois filhos tiveram circular de cordão. Então, desde a minha... bom, a minha médica já conhecia a gente, e ela falou para mim, falou: Renata, não dá, nem para a gente tentar. Eu entrei em trabalho de parto da minha filha, e aí ela estava com 2 voltas. Tanto que eu estava com 5 de dilatação. Quando eu entrei no centro cirúrgico, ela falou: você quer esperar? Eu falei: não, eu não estava aguentando de dor na região de quadril. Nossa, eu falava para ela: não rela na minha periquita, porque eu não estou aguentando de dor. Ela falou: mas é porque está dilatando. E aí ela precisou tirar o cordão para poder tirar pela cesárea. Então, era um risco que a gente não quis correr. Mas tem mães que passam pelo processo de uma forma linda, tá? Então, eu acho que isso vai muito de cada um, tem que estar no coração da pessoa, ela tem que se preparar para isso. A minha prima se preparou 9 meses, fez tudo, teve doula, tudo, tudo, tudo. Quando ela sentiu a dor do parto, ela falou: eu não quero, eu não aguento, eu estava a ponto de desmaiar. Então, vai de cada um mesmo, tá? Eu acho que é muito difícil a gente, né, amiga, a gente falar sobre algo que não está inserido naquilo que a gente acredita. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai dar uma opinião por aquilo que você acredita.
e não por aquilo que realmente é. Então, a gente tem que respeitar a opinião de cada um. E a gente tem que falar as possíveis consequências e realidades daquilo que você vai fazer. E não a gente querer falar, isso aqui é certo, mas você está colocando muito mais a sua opinião, né, do que você vivencia, do que o que realmente é. Então, eu acho que tudo tem que ser feito com muita cautela e com muito cuidado. Se o profissional for muito capacitado para conduzir um parto humanizado e não expor nem a mãe nem o bebê ao risco, lindo, maravilhoso. Ah lá, mas você trabalhou com doula voluntária. É isso, gente. Tive Covid com 20 dias de pós-parto. Quando deu 90 dias, quase fiquei careca, literalmente. A nutricionista que me acompanhava, que observou a baixa de ferro, me suplementou. Aí resolveu o problema. É isso. Muito vem, tá? Muito vem da deficiência nutricional. Falta vitaminas, falta minerais, e aí o corpo não consegue realizar suas boas funções. As reações enzimáticas, para que eu possa formar um hormônio, vamos lá, para eu poder formar uma serotonina, para eu poder formar uma melatonina, eu preciso de magnésio, eu preciso de B2, B6, eu preciso de B9, eu preciso de B12. Se eu não tenho, não adianta, eu não vou formar hormônio. Então, hormônio é super legal, é essencial, mas se eu não tiver nutrientes, eu também não vou conseguir fazer com que ele funcione. Então, isso tudo é muito importante da gente ter essa consciência. Minha filha que apertou no exame do cotonete deu positivo. É isso. Após o parto na lactação, quanto tempo para fazer o parto na lactação? Quanto tempo para fazer o detox? Então, vamos lá, Ju. Quando você tem uma gestante, se você conseguiu preparar, detoxificar ela anteriormente, ok, maravilhoso, você já fez isso, e muitas mulheres têm dificuldade de engravidar e homens têm baixa produção de espermatozoide, de qualidade de espermatozoide, por processos de toxinas, principalmente relacionado a pesticidas e metais, tá? E isso pode baixar a qualidade e produção de espermatozoides e nutricionalmente também. Então, a gente consegue melhorar isso no pré. Durante a gestação, a gente não vai trabalhar um processo de detoxificação propriamente dita, mas é importante que essa mãe, durante o período gestacional, faça um acompanhamento com a nutricionista, para que possa ser feito a utilização de alimentos de verdade para ela, compatíveis ao período que ela está vivendo, tá? Porque agora ela precisa de muito nutriente, então isso é muito importante. No pós-parto, a gente tem os dois tipos de cliente, o cliente que está em lactação e o paciente que está sem a lactação. Sem a lactação, lindo, maravilhoso, pode fazer tranquilamente. Com a lactação, a gente faz um processo adaptado. Por exemplo, do RT Detox, eu faço um processo adaptado para a lactante. Eu tenho, o Thaís, aqui, ó, eu ia chamar você agora. Sim, eu tive algumas que engravidaram. A Thaís, ela postou um hoje, como também relato na melhora da amamentação, fazendo detox no pós-parto recente, feito nos primeiros meses de pós-parto. A Thaís, ela postou hoje uma foto, acho que um vídeo, né, amiga, de um pós-parto, que ela trabalhou detox com uma paciente. Então, eu ia até chamar ela, eu vi a mensagem dela. E eu morro de medo de tratar pacientes gestantes de lactante. Ah, Marina, que medo que sou. Tem que saber o que está fazendo? Medo. Tá? Pode parar. Não tem nada de medo. Ela não é nada anormal. A gente não tem que ter esse medo, não. O que a gente tem que ter é conhecimento para trabalhar esses pacientes de acordo com a necessidade delas, como qualquer outro paciente. Tá? Como tem um paciente que você vai pegar que tem a hipertensão, que usa válvula, que ele tem que ter o mesmo cuidado, que é diabético, como eu pego pacientes em quimioterapia, a gente tem diversos pacientes e cada um tem que ter um cuidado especial. É isso que a gente precisa ter em mente. Cordão ela não quis encaixar. Exatamente, é isso. São particularidades que a gente tem no processo
e que a gente precisa estar mais atento para isso, tá? Então, ó, a Thaís, ela atende, ela pôs, depois vocês olham, até compartilhei um resultado dela de pós-parto. Lindo, maravilhoso da paciente. Porque quando vocês pensam em detox, vocês têm que pensar não somente no que você vai dar para o paciente, que muitas vezes a gente quer dar um monte de coisa para o paciente tomar. Ai, vou dar para gordura, vai diminuir peso. Um monte de gente me procura para isso. Né? Ah, Renata, o que eu posso dar para paciente? Para, gente, agora não é o momento. Você precisa reestruturar essa paciente, reestruturar esse gasto intestinal dela, que teve uma mudança hormonal muito grande, que vai ter uma alteração, reestruturar o processo emocional dessa paciente, porque ela vai ter alterações emocionais, né, durante o processo de pós-gestação. E isso já é um trabalho que vocês vão fazer, e uma reestruturação de todo o core dessa paciente, porque houve uma mudança de biomecânica ali, de comportamento corporal. Então, você precisa trabalhar isso com essa paciente já. Trabalhar respiração, trabalhar fortalecimento de musculatura profunda, reposicionamento. Tudo isso você já está favorecendo o corpo dessa paciente a se restabelecer. Tá? Então, dentro do RT Detox, a gente consegue trabalhar o pós-parto, tá? Modificado. A gente faz algumas modificações a depender do período pós-gestacional que ela tá, né? Então, se ela tá no pós-operatório imediato, pós-cesárea imediata, eu não vou trabalhar ali uma modulação gastrointestinal pura, com muitas restrições para ela. Aí eu vou adaptando este processo. Mas é o que a Thaís falou, quando você começa a introduzir nutrientes para o seu corpo, ele responde. E é o que a paciente dela falou, melhorou a lactação, melhorou a amamentação. Sim, porque agora você tem muito do que é bom para o seu corpo e ele vai trabalhar e vai produzir aquilo que ele precisa. Tá? Então, quando a gente fala desse atendimento pós-parto, é você dar ao seu paciente aquilo que ele está precisando, tá? Então, é só drenagem? Não, não é só drenagem. Drenagem, ele faz parte do processo de tratamento, mas você vai trabalhar uma respiração, você vai trabalhar com uma música, você vai ensinar uma meditação, você vai trabalhar com ela com óleo essencial para acalmar. De repente, você precisa utilizar com ela um floral. Essa semana, no grupo, aconteceu uma coisa muito interessante. Uma aluna, ela pediu ajuda sobre o que ela podia tomar para dormir, porque ela estava usando melatonina e não estava resolvendo. E ela tem uma bebê de 9 meses. E aí eu falei, o problema não está na melatonina. O problema está que o bebê acorda muitas vezes durante a noite. E aí, o que acontece com a mãe? A mãe já tem um cortisol mais elevado porque ela precisa estar em vigília. Ninguém vai dormir profundo. Gente, esquece. Mamãe de bebê não dorme profundo. Mamãe de bebê faz... Você já tá assim, ó. O que é que tá acontecendo? Então, o estado de vigília da mãe, ele começa já no final, no último trimestre da gestação. Quantas vezes a mãe acorda para fazer xixi durante a noite? É um processo de treinamento, porque o bebê vai acordar várias vezes durante a noite, tá? Então, o bebê ele ainda não sabe voltar a dormir. A Luana, 11 meses, minha bebê. O bebê ainda não sabe. Às vezes o neném faz... a gente já tá com as tetas de fora catando no colo para pôr no peito, achando que é fome. Então, ele pode ser que dali daquele processo ele volte a dormir, ele começa a aprender a voltar a dormir. Mas se toda vez a gente for lá e dar o peito para a criança, o que ela vai aprender? Só voltar a dormir se ela tiver o peito na boca. Amamentando, eu já fiz esse erro. Tá? Então, estou falando de uma experiência que eu tive. Porque a gente eu já levantava com as tetas de fora. A hora que eu ia levantar aqui, eu já estava abrindo aqui. Porque era isso, o bebê acordava por isso no meio da noite, né? Então, esse
pico que a gente faz de cortisol, porque quando você acorda, você, eleva o seu cortisol. Aí você vai lá, dá o peito pro bebê, o bebê dorme. Aí até você diminuir seu cortisol para pegar no sono, o que acontece? Ele acorda de novo. Então, tem bebês que acordam com muita frequência, né? Então, põe aí, ela falou, meu bebê acorda 5 vezes na noite. Que hora que ele dorme? Então, coloca ali 5 vezes no período da noite, você vê os picos que você vai tendo. Melatonina vai resolver? Não, porque quando o cortisol está alto, melatonina não tem ação. E eu não posso ter esse sono profundo, porque o bebê precisa acordar e ele precisa que você acorde. A não ser que você vai colocar alguém para ficar com ele, para você ter uma noite de sono contínua. E assim mesmo você vai acordar, tá? Porque você vai ouvir o choro, você desperta, tá? Então, esses cuidados e esses olhares que a gente precisa ter para trazer o melhor para essa mãe e começar a ensinar ela que ela precisa ter um momento dela. E muitas vezes dentro do consultório de vocês pode ser esse momento dela descansar, esse momento de você reduzir esse cortisol dela, de colocar uma luz diferente para tratar ela, sabe? Para ela poder, nesse momento, ter esse processo de relaxamento. Porque se ela tiver, né, dentro de um período de estresse muito grande, ela inflama mais, ela não perde peso, ela tem maior dificuldade, ela retém mais líquido, então acaba ficando mais dificultoso o processo para ela, tá? Deixa eu ver se tem alguém que eu passei aqui. A minha tá assim, só quer TT. Fez igual eu, né, Luana? Só dava teta na boca e lascou-se, virou chupeta. Sim, filha, a minha chegou um momento que ela acordava de 30 em 30 minutos. Ou seja, eu parecia um zumbi, né? Então, é muito interessante porque, assim, a minha mais velha tem 15, meu menino tem 12. Naquela época, não se tinha recursos como a gente tem hoje. E diástase, imagina, gente, não existia tratamento para diástase. Não se falava em tratamento de recuperação da musculatura. Não se tinha isso, né? Hoje a gente tem um universo de possibilidades de trabalhar essa estrutura, né? Tem um RPP aí que é específico para pós-parto. E você consegue trabalhar o paciente desde o processo intra-hospitalar, né? Logo que ela recebe alta, você já consegue dar o seu primeiro atendimento ali para que você passe as orientações, para que você ensine ela, você já comece o processo de reestruturação. Coisas que quando eu tive filho, que a Cami teve filho, que a gente tem filhos da mesma idade, a gente não tinha informação e não tinha tratamento para isso. Então, o que a gente tinha na cabeça? Ah, filha, ficou de diástase, você vai ter que partir para uma plástica, né? Então, hoje vocês têm um mar de possibilidades de tratamento para esses pacientes, de vocês oferecerem muitas vezes para o médico processos de trabalhar essa paciente no pré-gestacional, durante o processo gestacional, no pós-gestacional. E aí você tem muitos recursos para se trabalhar com uma mãezinha, muitos recursos. Você pode ter uma equipe junto com uma nutricionista que vai te auxiliar no processo nutricional dessa mãe, né? Nós temos dentro do RP Detox, tem equipes de nutricionista que fazem o acompanhamento das profissionais que querem ter esse acompanhamento da Nutri, para fazer um processo de tratamento de um período maior de tempo ou específico para determinados tratamentos que ela vai fazer posterior ao detox, auxiliar ao detox, né? Porque a gente, dentro do RT Detox, você tem a fase são várias fases, né? Você tem a fase de modulação gastrointestinal, você tem a fase de otimização do fígado, mas você tem a fase que você precisa mobilizar a gordura, porque ali tem muita toxina. Então, tudo isso precisa estar estruturado para que você, em cada momento, tenha uma atividade com o seu paciente,
tá? Acho que alguém aqui perguntou, Renata, quanto tempo pós-parto quanto tempo pode fazer o detox? De quanto em quanto tempo? Ivaneide, depende do seu objetivo e depende de quem é o paciente. Porque, ó, pensa bem, fazer detox não é uma estratégia isolada que depois disso o paciente chuta o balde. Não, é um processo de aprendizado e de autoconhecimento daquilo que é bom e importante para ele e daquilo que não é legal para ele. Então, se eu consigo mudar, trazer essa transformação e essa conscientização para o meu paciente, ele não precisa fazer detox em curto intervalo de tempo. A não ser que eu tenha um paciente em obesidade e que eu vou usar intencionalmente por uma estratégia a cada 3 meses ou cada 4 meses até eu conseguir colocar ele em equilíbrio. Mas se não, a cada 6 ou uma vez por ano você faz um processo como esse, tá? A cada 6 meses, uma vez por ano, eu acho ideal, porque a gente se intoxica muito. E dependendo do paciente, a cada 6 meses. Tá? É isso que eu falo para as meninas. Mas eu acho que a gente tem outras formas. Quem conhece o RT Detox, a gente pode usar ele adaptado, eu não preciso usar ele completo. Eu posso adaptar ele sempre que uma paciente der uma jacada, eu entro com uma das fases dele para o paciente dar aquele up, ele já volta para aquele seu estado e aí ele consegue dar sequência. Então, são muitas formas de você trabalhar. E quando você adquire esse conhecimento, você consegue ir adaptando para cada caso dos seus pacientes. O que é importante? A gente ter esse conhecimento para que a gente possa entregar isso para o nosso paciente. É muito conhecimento, é muito conteúdo para que vocês realmente, até vocês chegarem no processo de detox, eu vou falar para vocês, ó, são mais ou menos, hoje a gente tem na plataforma mais de 90 aulas dentro do RT Detox, tá? Até você chegar à estratégia do RT Detox da semana que a gente trabalha, você tem aí umas 40, 50 aulas. Para você ver o processo de construção que vocês precisam ter, de entendimento que vocês precisam ter, até chegar à estrutura semanal que a gente utiliza. Por quê? Porque às vezes tem paciente que precisa de um detox emocional, tem pacientes que precisam controlar o processo de ansiedade, tem paciente que precisa fazer um processo mental, aí a gente tem várias, precisa de detox de sono. Tudo isso a gente vai construindo com o nosso paciente, tá? Para que você possa realmente entregar para ele o que ele está precisando, tá? Passo, Marina, eu passo lá no grupo para vocês, rtsaudeintegrativa.com.br. Tem muita coisa em construção ainda, que o pessoal do marketing está mexendo, mas já dá para vocês terem uma ideia. Mas assim, ó, a plataforma, ali você vai ter mais o site, a plataforma só tem acesso quem é aluno. E lá tem muito conteúdo lá dentro, tem conteúdo de liderança, tem aulas gratuitas de vitamina D, tem aulas gratuitas de consulta integrativa, sabe? Para você construir um olhar integrativo para com o seu paciente. Tem aula de hemograma gratuita, tem bastante coisa que é para vocês irem se construindo. Eu coloquei até uma frase na aula de amanhã que está na nossa LP, na landing page do RT Detox, que é, você vai começar destoxificando a sua forma de estudar, de aprender e de tratar. Eu acho que tudo começa pela gente, né? 1 ano de acesso. Lu, para o RT Detox, 1 ano de acesso, tá? Eu acredito que logo, logo eu devo mudar, porque é bastante conteúdo mesmo que a gente tem ali. E está crescendo cada vez mais. Então, logo, logo eu acredito que devo aumentar esse tempo de acesso. Mas, por enquanto, é 1 ano. Exames e suplementação já são 2 anos de acesso, tá? Porque são itens mais robustos, né? E aí a gente acaba estendendo um pouquinho mais.
Marcinha. Eu adquiri o curso e acabei me enrolando com uma pós. Ah, gente. Bora, Marcinha. Tem acesso imediato. Lê, ainda recebe uma mensagem minha no seu WhatsApp, gata. Sou eu que falo com vocês. Thaís, o RT Detox é base para tudo, de ver o paciente como um todo e fazer principalmente não ter uma abordagem de sessões isoladas, mas estruturando no bem do ele macro. Eu sou apaixonada. Gente, entra na página da Thaís que vocês vão ver o tanto de trabalho lindo que ela tem com detox. Eu estava vendo hoje, eu printei alguns, até printei o seu de pós-parto, amiga, para colocar amanhã na aula, para mostrar para as meninas a possibilidade de trabalhar com diversos tipos de paciente, diversos tipos de caso clínico, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente tem algumas limitações de atendimento, e na verdade o que a gente precisa é adaptar a nossa forma de trabalhar para cada caso clínico que a gente tem, sabe? A Cleo, seria ótimo 2 anos, porque o primeiro é só para estudar e o segundo para colocar em prática. Já tem que ir estudando e colocando em prática. Mas eu sei que acaba, um ano passa muito rápido, né? Vamos pensar em algumas coisas aí. Mas ó, a renovação, gente, do curso é muito baratinha. Juro por Deus que é muito baratinha a renovação dele. As meninas que já renovaram sabem, né? É muito em conta e a gente traz atualizações constantes do curso, então acaba virando um processo de assinatura para vocês estarem sempre ali, ó, trazendo a renovação para o conhecimento de vocês, para o atendimento de vocês, e vai chegar um momento que isso faz parte. É igual a Thaís falou, ele entra para tudo. Por quê? Porque todo paciente que chega para nós, ele está desestruturado, ele está metabolicamente disfuncional. Então, você dar função ao corpo é algo que vai fazer com que haja uma resposta muito grande do corpo do seu paciente, né? Até eu estava conversando com a Cami essa semana nós conversamos sobre a questão dos injetáveis, né? E aí a Cami falou para mim assim, amiga, injetável é algo que está aí, né? E que chegando mesmo. Então a gente percebe que a gente tem várias eras dentro da estética, né? Nós tivemos uma era, eu e a Camila somos da era que não tinha nada, né? O que a gente tinha era produto ruim para dar com pau e a gente tinha a nossa mão para poder fazer alguma coisa. E aí depois a gente entrou numa era da eletroterapia muito forte, né? A gente foi entrando devagarinho com produtos bem porcariazinha, depois a gente começou a receber a alta tecnologia. Ah lá, a gente só tinha um creme, amiga, um creme ruim, parecia uma banha. E a gente entrou para as altas tecnologias e agora está vindo muito forte essa questão do injetável, né? Então, a gente precisa aprender a se adaptar ao processo, mas nunca esquecendo do paciente. Entendeu? E a Thaís, não tem limitação. Aqui ele não é opcional, ele é pré-requisito. Eu conversei muito com a Thaís sobre isso. Quando a gente começa a dar muita brecha para o paciente, ele não tem a gente. Quem que não quer ficar comendo chocolate, pizza e lanche? Todo mundo, né? Então, são coisas que precisam estar inseridas dentro da sua forma de trabalhar, daquilo que você acredita. A gente só consegue vender aquilo que a gente acredita, em primeiro lugar, tá? A Simonelli está desde a primeira turma lá, tá vendo? Elas renovam todo ano. Nós lançamos a primeira turma em 2021. O ano que vem vou fazer exame e suplementação. Isso mesmo, Cleuzinha. É isso, a nossa forma, por isso que eu coloquei a frase, a gente começa destoxificando a nossa maneira de estudar, de aprender e de tratar. É por aí que a gente começa. Se a gente não entender do nosso paciente, né, a gente não consegue. A Camila, eu fui para a clínica dela o ano passado,
E aí ela, ai, amiga, eu não trabalho com integrativa, não trabalho com integrativa. Aí tô numa sala do lado e ela foi fazer uma avaliação. A hora que ela abriu a porta, eu falei, amiga, se você não trabalha com integrativa, olha, eu tiraria o chapéu, porque ela deu uma aula de fisiologia para o paciente dela, uma aula de fígado para ele. Eu falei, aonde que você não trabalha com integrativa? Integrativa é exatamente isso, é você olhar qual é a causa do problema do seu paciente e ajudar na causa do problema dele. E ela faz isso o tempo todo. Não é, amiga? Como você disse, tem que dar um show para o paciente. Exatamente, exatamente. Você tem que... Né? Eu lembro que eu assisti uma aula do Murilo Pereira que ele dizia assim, que ele foi num médico levar a filha dele. E aí ele chegou no médico, tinha uma televisão, né, na parede assim, a mesa do médico, e aí ele ficou olhando e falou, mas o que será isso aí, né? Aí disse que o médico abriu a TV e começou a explicar, uma hora e meia de consulta. Quando ele saiu, ele falou assim, cara, ele deu um show, ele deu uma aula, né? E é naquele momento ele aprendeu, ele até tem na aula dele a foto do consultório, que ele falou assim, você tem que, não importa se o seu paciente vai entender o que você está falando, mas ele tem que sair dali com a sensação de que, cara, ele é o profissional, eu não quero outro para me tratar. Sabe? Então, é na sua consulta que você mostra isso, é na sua consulta que seu paciente tem a sua admiração, é na sua consulta que você ganha esse paciente ou você perde ele. Então, ali tem que ser o seu show. É ali que você fecha o tratamento e é ali que você faz com que o preço do seu tratamento seja insignificante perto do valor que ele tem. É nesse momento. Camila é cheia de casos. Cheio. Vamos fazer, amiga? Vamos fazer. A gente troca muita figurinha de caso. Amiga, meu paciente está dando resultado que não. O que está acontecendo? Vamos ver. É muito gostoso isso. E eu quis trazer muito disso para dentro dos nossos grupos, sabe? E eu sempre falo que a primeira regra que o meu grupo tem é amor e respeito. Que todos estejam ali de coração aberto para entregar o melhor de si, para se ajudar. E quando um estende a mão para o outro, a gente forma uma corrente. E uma corrente, quanto mais fortalecida ela está, mais ela tende a crescer. Então, o grupo tem 100, 150, 200, nós nunca tivemos uma discussão, nós nunca tivemos nada, porque todo mundo se respeita e todo mundo se ajuda. E eu acho que é dessa forma que nós temos para crescer, sabe? E eu tenho isso com muito pouca gente, né, dentro da área profissional. A Camila é minha amiga desde 2015, que a gente está juntas, e a gente sempre trocou figurinha, a gente sempre conversou muito a respeito de tudo, sempre se respeitou, sempre ensinou uma a outra, e nós nunca tivemos medo da concorrência, porque não existe concorrência. Ela está em Belo Horizonte, eu estou aqui. Ela ensina uma coisa, e mesmo que nós ensinássemos a mesma coisa, eu tenho uma forma de ensino, ela tem outra forma de ensino. Então, isso é muito gostoso. Eu fico muito, muito, muito feliz com isso, sabe? Porque a gente só tende a crescer dessa forma. E eu sempre falo, eu sempre brinco com ela que aluno, e nós somos alunas, né? A gente busca conhecimento. A gente faz 5, 6 cursos do mesmo assunto, porque a gente busca conhecimento, a gente é sedenta de conhecimento. Então, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Não existe concorrência nem do lado, Rê. Cada pessoa tem uma energia, as pessoas se conectam com a gente de forma diferente. É isso, dona Leilane, tô com saudade de tu, de dar um cheiro em tu. Faz tempo que a gente não encontra. Obrigada, Zete. Pati, maravilhosa, saudade de você. Ah, gente, que gostoso, que bate-papo gostoso, sabe, que a gente teve.
Eu queria que essa última live aqui fosse assim, fosse um bate-papo gostoso, fosse para a gente falar leve, porque mesmo o assunto de gestação, ele tem que ser um assunto leve e que vocês pudessem entender cada vez mais. Ah lá, Camila, falar de celulite. Que a gente pudesse entender mais sobre isso. E a aula de tireoide você assistiu 3 vezes, Sandra? Não enjoou da minha voz? O pessoal que vai assistir gravar depois, acho que eles brigam comigo, falar, Renata, você está enrolando. Vamos falar de celulite. Nossa, tem muita coisa legal para falar de celulite, amiga. Camila ajuste flacidez. Camila tem muito conteúdo de celulite. Deixa eu falar para vocês que estão aqui. Amanhã nós vamos ter a Jussi quer flacidez. Vamos ver. Vamos abrir, amiga, abre aí, eu abro aqui uma enquete do tema. Aí a gente vê a data e o tema. Meninas, amanhã é a nossa aula no Zoom. Prestem atenção. A nossa aula no Zoom não vai ficar gravada, tá? Só vai ficar gravada para quem é aluno. Só lá dentro da plataforma, não vai ser disponibilizada para assistir depois. Então, vocês deixam de ser sem vergonha e vocês reservam às 20 horas. Coloca lá, paciente Renata, que vocês vão estar comigo na sala do Zoom. Às 20 horas, que nós vamos falar de como mudar o seu atendimento, o seu resultado com detox. Não é seu atendimento, seu resultado. Como mudar meus resultados com detox. Combinado? Então, entrem, quem ainda não está no nosso grupo, vai no link da bio, clica lá e entra direto para o grupo. Natália, você não ri, não. A pessoa está ficando louca já. A gente vai marcar uma de flacidez e outra de celulite. Bora, Camila. Olha lá, 1 ano sem fazer live junto, agora já vai fazer 2. Pronto. Thaís, maravilhosa. Vocês entram na página da Thaís que vocês vão ver o que essa mulher faz com detox. Aí vocês enchem o saco dela no direct. Vamos marcar as 2, amiga. Vamos fazer live. Saudade de fazer live com tu. Certo? Então, prestem atenção. Amanhã, aula fechadíssima de como mudar os resultados com detox. E para quem tem interesse no RT Detox, amanhã vai ter um presentinho para vocês, tá? Mas somente amanhã. Então, estejam lá, tá? Verdade, gente. Já fui lá falar com a Thaís. Ela é fantástica os resultados dela, gente. Fantástico, fantástico, fantástico. Vamos lá. Então, me esperem às 20 horas. Link vai ser disponibilizado no grupo, tá bom? Então, quem não estiver no grupo, corre lá. Beijo, 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 beijo. Até amanhã. Cami, beijo, te amo. Meninas, obrigada por estarem aqui. Beijo. Vamos fechar aqui. Beijo, beijo, beijo.